Esse áudio é da Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo Bolsonaro. Tem dois áudios. Um áudio ela vai explicar que eles tentaram durante o governo Bolsonaro vender uma estatal brasileira, e eu vou explicar que estatal que é, uma estatal muito pouco conhecida, e vocês vão entender por que é que ela fala nessa estatal e por que é que eu vou trazer essa estatal aqui. E o segundo áudio mostra a estratégia política dessa elite do atraso para 2026, que é basicamente vender todas as estatais brasileiras, da cabeça ao pé, as 130 e poucas estatais brasileiras. Oh, o Brasil tem tanta estatal assim? Sim, gente, em todos os países tem várias estatais assim. Estatal de água, de energia, de esgoto, de pesquisa científica, de banco de sangue, de não sei... Tudo que é tipo de coisa. Pequenas, grandes, enormes, minúsculas, tem tudo que é tipo de coisa. Vamos lá então, ó. Primeiro áudio, ela vai falar sobre o que tentaram fazer no governo Bolsonaro com uma empresa brasileira pública, de ponta na evolução tecnológica, muito pouco conhecida, e depois eu vou mostrar alguns dados aqui, e aí a gente vai desvendar o projeto dessa galera para 2026, que ó, tá ali, né? Tá ali. Então, se você quiser saber o que pensa a elite do atraso, onde o pessoal do dinheiro vai apostar a eleição de 26 e o que acontece caso essa gente ganhe a eleição, tá tudo aqui nesse áudio de pouco mais de 1 minuto. Presta atenção nesse áudio, vamos lá. E eu vivi o processo do que foi, por exemplo, a gente tentou fechar a Ceitec, que é a empresa do chip do boi, 1 ano e meio correndo atrás aqui, agora vai no TCU, agora vai no Bloco J, agora vai lá no Supremo, você fica correndo. E depois de 1 ano e meio que a gente conseguiu fechar a Ceitec, que é uma estatal para produzir chip de boi, consumindo quase 200 milhões de reais por ano, mais já, né? 300 milhões de reais por ano de verba pública. Depois de 1 ano e meio, a gente conseguiu fechar, houve um recurso no TCU e eles já conseguiram reabrir. Me parece mais fácil reabrir do que fechar uma estatal. Mas existe, pegando essa como anedótica, mas a gente conseguiu fazer a estatização e a privatização da Eletrobras. William, sabe o que é a Ceitec? Veja como ela fala, né? Veja a maneira como é colocado, isso é importante. Roberta, nós corremos em todos os lugares em Brasília para fechar a Ceitec, que é a empresa que faz, e aí fala pejorativamente, o chip do boi. Chip do boi, o que é o chip do boi? E aí essa empresa, veja que absurdo, Rô, ela consome 300 milhões de reais por ano do orçamento brasileiro. Então é óbvio, né, Roberta, que a gente tem que fechar esse negócio, gente. Pô, 300 milhões de reais por ano, a gente pode fazer o quê? Construir casa para as pessoas, né? Melhorar uma UPA, comprar ambulância, né? Então é óbvio que se você escuta isso aqui, parece evidente a maneira como está colocada. O problema é o seguinte, meus amados e minhas amadas, nesta sexta-feira de meu Deus, a Ceitec é uma empresa que produz o que durante a pandemia convencionou se chamar de guerra dos chips. E que ontem o Trump deu especial atenção para isso, aliás, citou o nome de empresas nessa guerra dos chips. Lembra, Rô, que na pandemia não tinha carro para vender no Brasil? Porque não é porque faltava pneu, não é porque faltava gasolina, aço, faltava microchip. O Brasil tem uma estatal que produz microchip. Centro de Inovação e Tecnologia. Que fica no Rio Grande do Sul. Muita gente não sabe disso. Uma empresa que foi montada, veja, como política de Estado, com uma ideia que surgiu no final do governo Fernando Henrique, finalmente foi montada em 2008, colocada em pé e começou a fazer produção de chip. Era até então, e talvez hoje seja uma das únicas, chamada Salas Limpas da América Latina, que é um lugar extremamente custoso, onde você produz microchips que estão na fronteira tecnológica. Esse chip do boi que ela falou, pejorativamente, Rô, sabe o que é isso aí? Você falou no começo aqui, acordo União Europeia-Mercosul, União Europeia-Mercosul talvez saia do papel. Sabe o que prevê esse acordo? A União Europeia não compra mais carne brasileira de área de desmatamento. E aí vamos supor o seguinte, chega um pedaço de carne num prato de um italiano, num restaurante de carne, lá em Roma. Como é que ele vai saber que aquele pedaço de carne foi produzido de boi que está pisando em área de desmatamento na Amazônia? Porque o gado precisa ser rastreado no Brasil. Como é que faz o rastreamento? Com o chip que foi produzido na Ceitec. Você chipa, cada boi tem um chip. Isso é produzido por uma estatal brasileira. Sabe aquele negocinho que fica no seu carro, aquele adesivinho para você passar em pedágio? Ceitec. Produzido por uma estatal brasileira. Sabe o chipzinho que fica no seu passaporte? O nosso passaporte tem um chip hoje.
A Ceitec produziu. Aquele do cartão de crédito também é da Ceitec? Todos esses chips, essas tecnologias, são tecnologias que disputam um mercado médio. Sabe o DeepSeek da China? Sabe o tipo... Porque veja só, você tem hoje uma fronteira tecnológica de chips muito avançados, né? 80% dos microchips hoje, dos semicondutores do mundo, são produzidos na Ásia. Na Ásia Média ali, Taiwan, Singapura e tal. É por isso que os Estados Unidos estão desesperados, gente. Isso aí é o que manda inteligência artificial. Sabe as fotinhas do Ghibli Studio que tá todo mundo fazendo? Só roda com esse tipo de coisa, gente. É isso. Essa é a fronteira tecnológica. Carro elétrico, satélite, transição energética. Então, assim, vai desde o adesivinho para passar no pedágio até a nova tecnologia para descarbonização que vai ter que usar para a transição energética agora. Tudo isso, existe uma fronteira tecnológica, que são os chips muito avançados, só que existe um mercado intermediário de chips que não são tão avançados assim, mas que, por exemplo, causaram uma revolução no mundo meses atrás com o DeepSeek, o concorrente do ChatGPT. O DeepSeek não precisou dos chips da fronteira tecnológica. O DeepSeek poderia ser rodado com microchips que podem ser produzidos na Ceitec, aqui no Brasil, uma estatal brasileira. E aí, a falácia, a bobagem, a estupidez, porque eu não consigo achar outra palavra para isso, até adoraria, mas não consigo, de falar o seguinte: essa empresa dá prejuízo. Roberta, sabe quanto custaram? Eu não vou nem pegar o orçamento total da NASA, tá? Sabe quanto custou? Comunidade do ICL, atenção, isso é muito importante. Sabe quanto custou só o programa Apollo da NASA para lançar as naves da Apollo? Não a NASA inteira, gente, o programa Apollo. 25 bilhões de dólares. Sabe quanto de lucro deu isso, Roberta? Zero, gente. A NASA não dá lucro, a NASA não é feita para dar lucro, gente. Orçamento de 25 bilhões de dólares. Orçamento de 25 bilhões de dólares só... gasto de 25 bilhões, né? Segundo a... Isso, não, segundo essa gênia, né, vamos vender a NASA, né? E alguns idiotas dos Estados Unidos estão tirando dinheiro da NASA. Sabe quem vive do dinheiro da NASA hoje, gente? Vocês sabem? Elon Musk. Elon Musk é o maior fornecedor da NASA hoje. A NASA não dá lucro. Muita coisa não dá lucro. A NASA não foi feita para dar lucro. Hoje uma tecnologia que é usada num avião, para a gente voar, pegar nosso avião para lá e para cá, chamada fly-by-wire, que é uma tecnologia que estabiliza melhor os aviões e faz comunicação entre todas as partes para a segurança do avião, foi desenvolvida para as missões Apollo. Quanto isso rendeu para as indústrias dos Estados Unidos para vender avião? Indústria privada, inclusive. Né? Então, assim, é de uma pequenez, é querer deixar o Brasil só para vender boi e soja, Roberta. É isso. É você olhar para uma empresa... Sabe, tem um outro trecho do vídeo que eu vou mostrar no final do comentário, daqui a pouco a gente vai chamar a Heloísa Vilela, já estamos estourando o horário, vou pedir para a Heloísa esperar 2 minutos para terminar esse raciocínio. Custa 300 milhões por ano. Primeiro, que é o seguinte, essas empresas de alta tecnologia, elas têm um tempo maior de maturação para começar a dar lucro. Então a gente estava desenvolvendo uma empresa, Rô, que foi abatida em pleno voo. Coloca para mim, Edu Souza, por gentileza, o primeiro gráfico, aquele que mostra o gráfico de lucratividade da Ceitec, para a gente ver. Olha o que os caras fizeram. Isso aqui, Rô, olha só, a Ceitec começou a operar em 2008, certo? Isso aqui foi me mandado pelo Adão Vilaverde, que é professor do Tecnopuc e professor desse assunto aqui, já foi secretário de Ciência e Tecnologia, entende muito da história, eu falei com ele ontem. Ela foi fundada em 2008 e ela vinha subindo a receita dela. Olha aqui, ó, em 2024, portanto no ano passado, ela já começaria a dar lucro, viu, doutora da Caixa Econômica, se o problema é dar lucro. Se a empresinha lá tem que dar lucro ou ela não pode ser um hub para gerar tecnologia, para fazer o Brasil começar a avançar para a fronteira tecnológica, em vez de ficar vendendo galinha. Em vez de ficar vendendo ração para porco para a China. Que é isso que essa galera quer. E manter juro alto para ficar especulando na bolsa e ganhando com tesouro. Ponto final. Não quer que o Brasil seja um país avançado. Olha aqui, Rô, ela ia dar lucro. O que é que fez o governo Bolsonaro lá entre 20 e 21? Tirou todo o dinheiro da empresa e colocou ela para ser vendida. Abateu a Ceitec em pleno voo. Em pleno voo, Roberta. 2, 3 anos depois ela ia começar a passar a linha vermelha e dar lucro. Ia começar a ser uma empresa lucrativa em si e fora o espalhamento tecnológico que ela ia fazer. Esse gráfico em cinza mostra o lucro bruto, né? Isso aqui, olha, isso aqui é o lucro bruto, isso aqui ia ser a receita, o lucro bruto ia chegar em 2024. A receita estava subindo. A Ceitec vendeu mais de 160 milhões de chips e outros produtos produzidos ali no Rio Grande do Sul.
os uruguaios, os argentinos, todo mundo querendo o chip do boi. Esse é o projeto, isso aqui eu vou lembrar de novo, é uma reunião secreta lá deles, gravada, com um senador que está tentando vender a candidatura do Tarcísio para 2026 para essa gente. A cabeça dessa gente, William, não está em fazer o Brasil virar uma nova Taiwan. Não está em criar a nova Samsung. A Samsung era uma empresa estatal coreana, vocês sabiam disso? A Samsung era uma empresa estatal coreana que deu prejuízo durante muitos anos. Muitos anos, prejuízo. O que é a Samsung hoje, gente? Para fechar, que a gente vai chamar a Heloísa Vilela. O que aconteceu com os funcionários da Ceitec, William? Você sabe? 2020 e 2021, quando o governo Bolsonaro abateu a Ceitec em pleno voo, 80% deles foram trabalhar em 2 empresas em Porto Alegre de design de microchip, uma americana e uma inglesa. Então, para além de tudo, a gente formou mão de obra ultra especializada de pessoas, o restante muitos foram morar na Ásia ou até nos Estados Unidos, ganhando salários de 30, 40 mil dólares por mês. É o famoso fuga de cérebros, né? Exatamente, gente. Esse é o projeto de país que essas pessoas não têm coragem de falar. Quando você vai nesses grandes fóruns, Edu Souza, eu não vou nem mostrar o outro vídeo era mostrando que eles queriam vender os Correios, que eles se consideram 1% e que eles querem saber do Ciro Nogueira como que eles fazem para o ano que vem para convencer a população para vender essas empresas todas. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Esse é o projeto de Brasil. É o que a elite do atraso quer. É para esse lugar onde eles estão olhando. Você, Roberto, a desenvolver microchip, para, isso aí é coisa para japonês, isso é coisa lá para Taiwan, para americano. Você vai criar galinha, vai moer milho para vender ração, para alimentar porco na China. É isso que eles querem para o Brasil. Então, para além do que a gente mostrou essa semana, eu quis só fechar sexta-feira, porque eu acho que isso aqui mostra a visão de país dessa galera e para onde eles querem empurrar o Brasil a partir do ano que vem.